Olá pessoal do segundo ano, espero que vocês estejam bem. Estou aqui para gravar uma videoaula referente ao tema do terceiro bimestre, né? Porém, antes de nós falarmos um pouquinho propriamente dito do tema que é racismo, preconceito, enfim, né? Eu vou fazer uma breve introdução sobre ética e moral. Aí nós podemos entender um pouquinho como são construídos os valores, tudo bem? Então o tema aqui da aula é ética e moral, né? Uma aula mais descritiva do que propriamente explicativa. Eu vou lendo o texto e vou fazendo algumas observações e assim fica um pouco mais claro, né, pra gente, tá bom? Então, o tema chama-se o problema da ação e dos valores, né? O problema da ação e dos valores, né? Em nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com situações em que temos de fazer escolhas e tomar decisões. Isso é muito óbvio, é que no nosso dia a dia nós sempre temos problemas e diante a esses problemas nós temos que tomar algumas decisões referentes à nossa vida, né? Então, muitas vezes, né, elas dependem daquilo que consideramos bom, daquilo que nós consideramos bom. Nem sempre é bom, mas nós consideramos bom, justo ou correto. Toda vez que isso ocorre, estamos diante de uma decisão que envolve um julgamento moral, a partir do qual vamos orientar nossa ação ou a ação de outras pessoas. Então, sempre que nós temos que tomar uma ação, uma decisão, o que vem em nossa mente, na verdade, é quais são os valores que eu carrego para tomar essa decisão e eu vou tomar essa decisão baseada em quais valores, ou seja, aquilo que eu tenho como valor dentro de mim e dentro da minha cultura e dentro da minha criação. Então, diante a isso, eu vou poder considerar o que é justo e o que não é justo, o que é correto e o que não é correto. Tudo bem? Então, como afirmou o filósofo grego Aristóteles, né, ele fala o seguinte: a característica específica do homem em comparação com os outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e de outras qualidades morais. Por que Aristóteles traz isso, né? Porque Aristóteles vai falar que nós somos dotados de um intelecto, e esse intelecto e a capacidade de nós julgarmos os valores e fazermos escolhas, isso é próprio do ser humano e não tanto dos animais, né? O animal ele age mais por instinto, né? Então ele não teria a capacidade de um raciocínio lógico como nós, seres humanos, temos. Assim, o ser humano age no mundo de acordo com valores, né? Isto é, a partir daquilo que tem maior importância ou é prioridade para ele, segundo certos códigos morais. Então, nós vamos agir de acordo com os valores. Então, por exemplo, como o professor Pondé falou, né, num café filosófico que eu assisti esses dias atrás, ele diz assim: a questão não é escolher entre o bem e o mal, porque isso fica fácil. A questão é escolher entre o bem e o bem. Como assim é escolher entre o bem e o bem? Ou seja, ou eu trabalho e ganho dinheiro, essa é uma citação dele, né? Eu estou fazendo uso da fala dele. Ou a gente trabalha e ganha dinheiro, ou eu me dedico à minha família. Se eu trabalhar, se eu trabalhar e ganhar dinheiro, eu não vou ter tanto tempo para me dedicar à minha família. Se eu dedico o amor, que seria outro bem, à minha família, eu estou fadado, talvez correr o risco de ser pobre. Então, esse é um dilema moral, justo e correto. Como que a gente faz essa escolha, né? Então, isso significa que as coisas e ações que têm, isso significa
que as coisas e as ações que um indivíduo realiza podem ser hierarquizadas conforme as noções de bem e de justo compartilhadas por um grupo de pessoas em determinado momento histórico. Em outras palavras, o ser humano é um ser moral, um ser capaz de avaliar sua conduta a partir de valores morais. Então a gente começa a entrar aqui na questão dos valores morais, né? Geralmente os valores morais eles pertencem à sociedade, né? Tem uma aula do primeiro ano que eu estou falando isso, da questão da introdução à política, né? Então os valores morais eles são introduzidos na sociedade e aí isso vai formando a nossa cultura, né? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, porém a nossa cultura, nós sabemos que nós temos valores aí do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. E eu vou sempre tomar as minhas decisões diante a isso, diante as leis, diante a moral, diante aos valores em que nós estamos inseridos, né? Eu estou inserido dentro de uma sociedade e essa sociedade ela tem os seus códigos e suas normas, desde do mais amplo, né? Que vem pela Constituição, pelas leis federais e municipais, né? Até mesmo as leis que nos rodeiam aí no nosso dia a dia, que não, muitas vezes elas não são escritas, mas sim são percebidas nos códigos morais e éticos dos grupos em si, tá bom? Então, diante a esse grupo, eu tenho que tomar algumas decisões e essa lei, essa moral e esse código, ele não precisa necessariamente estar registrado, né? Ele pode ser somente um código moral meio que apenas falado, ou sentido, ou percebido. Então, o que vem a ser então ética e moral? Então, a distinção entre moral e ética, o que é moral e o que é ética, nós vamos entender um pouquinho isso, tá? Embora os termos ética e moral por vezes sejam usados como sinônimos, ou seja, de maneira parecida, é possível fazer uma distinção, uma separação entre eles. Então, a palavra moral, ela vem do latim, ela tem a origem no latim mor, que significa costumes, né? Então, moral significa costumes e refere-se então ao conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tendo como base os valores próprios a uma comunidade ou cultura. Como as comunidades humanas são distintas entre si, tanto no espaço quanto no tempo, os valores também podem ser distintos de uma comunidade para outra, o que origina os códigos morais diferentes. Bom, vamos entender um pouco isso, tá? Então, assim, tá falando que a moral, ela é um conjunto de valores próprios de uma comunidade ou de uma cultura. Pegando um exemplo bem amplo, assim, vamos entender, por exemplo, que em alguns países do Oriente, né, os casamentos eles são arrumados. Os casamentos são arrumados. Então, eles são arrumados em virtude tanto da classe social como do poder aquisitivo, enfim. Por exemplo, na Índia, os casamentos são arrumados e é pagado um dote para o pai do noivo. Então, o pai da menina vai lá, paga um determinado valor para o noivo, não é uma compra, não é uma compra de casamento, é um dote, é um ritual que se existe. E muitas vezes os noivos, o homem e a mulher que vão se casar, eles não se conhecem, eles só vão se conhecer no dia do casamento, né? Assim como também alguns países da Arábia, enfim, do Oriente Médio, isso é muito visto também, os casamentos são arranjados, inclusive há noticiários na mídia que falam de senhores de 60 anos casando com meninas de 12, 13 anos, então são casamentos arranjados, porque isso é um costume e uma norma do país, já aqui no Brasil isso não ocorre, não é que não ocorre, nós não sabemos, mas
a grande maioria, parte da minha escolha com quem eu vou casar, ou da menina com quem ela vai casar. Né? Então, são costumes e normas. É correto? É certo? Não sei. A gente não vive na Arábia, né? A gente não vive na Índia, a gente não vive no Oriente Médio, nós vivemos no Ocidente, no Brasil. Então, a questão da moral vai muito por aí. Não precisa ir muito longe não, né? Nós estamos num município aqui do ABC, então o ABC ele tem um código, uma moral que é muito diferente de São Paulo, que tem um outro código moral que é muito diferente da periferia, que tem um código e uma moral própria. Mas tudo isso está incluído dentro de uma grande lei moral, que são as leis federais, né, da Constituição. Então é muito complicada essa questão. A moral religiosa, por exemplo, né, a moral, a moral familiar, a moral, sei lá, da minha cultura. Então é complicado. Nós temos que entender então a moral como um conjunto de valores de uma determinada cultura. Tá ok? Então, pertence ao vasto campo da moral a definição sobre questões fundamentais como: o que devo fazer para ser justo? Quais os valores que eu devo escolher para guiar a minha vida? Há uma hierarquia de valores que deve ser seguida? Que tipo de ser humano devo ser nas relações comigo mesmo, com os meus semelhantes e com a natureza? Que tipo de atitudes devo praticar como pessoa e como cidadão? Isso são códigos morais, isso são valores morais que nós podemos identificá-los. Não quando estamos no meio. Quando estamos no meio de um grupo, isso é muito fácil de ser feito, né? Porque o grupo ele me o grupo ele num certo sentido ele me fugiu a palavra, ele me controla, ele não deixa eu ser quem eu realmente sou. Porém, os códigos morais eles vão se apresentar quando eu estou sozinho, aonde ninguém está me vendo. Quando eu estou trancado, fechado na minha casa, e é aí que os códigos morais realmente se afloram nos nossos desejos, nos nossos valores, nos nossos pensamentos. Porque quando eu saio para a rua eu tenho que participar, né? Eu estou participando, eu estou integrado ali na comunidade, eu não posso ser aquilo que eu tenho vontade realmente de ser. Né? Então, os códigos morais eles servem justamente para isso, para que a gente faça uma avaliação de quem somos ou de como estamos agindo, tá? Então, agora entrando um pouquinho na questão da palavra ética, né? Ela vem do grego que significa éticos, éticos com K. O texto vai estar disponível no Classroom, né? E para aqueles que não têm acesso ao Classroom, éticos com K, do grego, né? Que significa modo de ser ou comportamento. Portanto, etimologicamente, ou seja, pelo estudo da palavra, a origem da palavra, moral e ética querem dizer praticamente a mesma coisa. Então, no entanto, a ética designa mais especificamente a disciplina filosófica que investiga o que é a moral, como ela se fundamenta e se aplica. Ou seja, a ética ou filosofia moral estuda os diversos sistemas morais elaborados pelos seres humanos, buscando compreender a fundamentação das novas e interdições, ou seja, proibições próprias de cada um, e explicitar seus pressupostos, isto é, as concepções sobre o ser humano e a existência humana que o sustentam. Então vamos entender um pouquinho isso, né? A ética, ela é uma disciplina, ela é uma parte da filosofia que estuda a moral, ou seja, que estuda os costumes humanos. Então hoje, o que se vê muito é a ética que está sendo falada, sendo muito tratada, sendo muito investigada, é o que? Como tratar o paciente com coronavírus, ou como lidar com a pandemia, ou
Será que teremos uma vida do novo normal? O que é ser normal? Então, quais são os valores que estão surgindo a partir dos momentos de isolamento? E para aqueles que estão saindo para trabalhar, que não tem como ficar em casa, mas estão saindo, se expondo, como que essas pessoas estão lidando com aqueles que estão conseguindo ficar em casa, se preservando? Quais são os costumes e hábitos que estão sendo colocados hoje em dia para nós passarmos por esse período de pandemia? Então, talvez entendemos a ética como um estudo desses costumes que estão sendo mudados ou sendo obrigados a se adaptar por um período em virtude de uma determinada coisa invisível, um vírus que está nos fazendo com que nós revamos todos os nossos conceitos, todos os nossos valores. O como eu trato o outro, como o outro me trata, a questão de distanciamento, a questão das doenças que estão surgindo, psicológicas, principalmente, psiquiátricas, né? Então, a moral, a ética, ela vai estudar justamente como essa moral, como esses costumes estão sendo influenciados por um evento externo. É isso. A ética, então, é uma parte da filosofia que estuda moral, e a moral nada mais é do que os costumes e valores de uma determinada cultura, de um determinado povo, em um determinado tempo. Tudo bem? Eu acho que ficou claro, né? Então, como filosofia prática, isto é, disciplina teórica com preocupações práticas, a ética orienta-se também pelo desejo de unir o saber ao fazer, ou seja, busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser, e para isso é indispensável boa parcela de conhecimento teórico, né? Então, segundo Kant, a moral é a esfera da razão prática que responde à pergunta: o que devemos fazer? Então, a filosofia, a ética, né, como filosofia prática, né, ela tem uma preocupação não somente de estudar e elaborar teorias, enfim, porque teorias, na verdade, não servem muito para muita coisa se elas não são colocadas em prática. Então, a ética, ela se preocupa entre a questão intelectual, o saber, né, que é produzido, o saber, no caso, o saber teórico, científico, né, com o fazer. Então, já muitos valores já foram mudados, né? Muitas coisas já foram mudadas, porém o ser humano continua sendo o mesmo. Então, o que muda são os valores, são os tempos, o que muda são as questões agora tecnológicas, a ciência, a ciência, enfim. Porém, o ser humano continua sendo o mesmo. E aí fica a questão de Kant, né? Immanuel Kant, que a moral é a esfera da razão prática que responde à pergunta: o que devemos fazer? Essa é a pergunta que fica nesta aula ou nesta aula. O que devemos fazer? É certo? É errado? É justo ou injusto? Bom, é isso aí. É o que eu tinha para falar sobre moral e ética como uma maneira de introdução. Essa parte pequena, né? Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem estiver me assistindo pelo YouTube, se inscreve aí no meu canal, se tiver interesse, né? Deixa o joinha aí, se gostou ou não gostou. Deixa seu comentário também, que isso nos ajuda, me ajuda bastante a entender um pouquinho como está sendo o processo das aulas. E nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre ética e moral na próxima aula. Tudo bem?
Desejo a todos vocês uma boa reflexão filosófica e fiquem em paz. Muito obrigado.